E se você vivesse em um mundo onde tudo o que pudesse dizer fosse águia, arre ou guer? Essa era a realidade dos primeiros hominídeos. Durante centenas de milhares de anos, nossa espécie e seus antecessores viveram em silêncio linguístico, presos a expressões guturais, gestos e sons limitados, incapazes de expressar ideias complexas, sentimentos profundos ou até mesmo a noção de tempo. Mas então algo extraordinário aconteceu. O milagre da biologia, da cultura e da evolução cognitiva começou a moldar o que viria a se tornar a linguagem humana. A história da linguagem não começa com palavras, mas com necessidade. A necessidade de caçar em grupo, avisar sobre predadores devido a alimentos, criar vínculos sociais. Essa pressão evolutiva forçou os primeiros humanos a encontrarem maneiras mais eficientes de se comunicar. As vocalizações foram o primeiro passo. Sons diferentes para contextos diferentes, talvez um som específico para avisar sobre uma águia, outro para indicar um leão nas proximidades. Mas apenas sons não bastavam. Gestos, expressões faciais, contato visual, tudo isso fazia parte desse pacote rudimentar de comunicação. Era limitado, mas era um começo. A ciência aponta que, há cerca de 100 mil anos, nossos antepassados começaram a desenvolver regiões cerebrais associadas à fala, menos como a área de Broca e a área de Wernicke, responsáveis por articular palavras, formar frases e entender significados complexos. Isso não foi obra do acaso. A evolução favoreceu cérebros capazes de colaborar melhor em grupos, resolver conflitos e planejar estratégias, e a linguagem foi o veículo para isso. O domínio do fogo, a vida em tribos, a criação de ferramentas, tudo isso exigia cooperação, e cooperação exige comunicação. Foi nesse cenário que a linguagem começou a se estruturar, nomes para objetos, verbos para ações, e com o tempo a noção de tempo, causalidade e intenção. Imagine o impacto de uma criança dos primeiros grupos humanos ouvindo, talvez pela primeira vez, uma história contada por sua mãe, menos algo como ontem, vimos o urso, corremos para a caverna. E ele foi embora. De repente, aquele pequeno ser tinha acesso a passado, presente e futuro. Isso é linguagem. Isso é cultura. Ao longo das gerações, essas estruturas foram se consolidando. Os sons começaram a ser associados de forma mais precisa com significados. A gramática, menos algo que parece tão técnico, menos começou a surgir intuitivamente. A ordem das palavras, os tongos do voz, os tempos verbais. Mas a verdadeira explosão linguística veio com a revolução cognitiva, entre 70 mil e 50 mil anos atrás. Nesse período, os Homo sapiens começaram a demonstrar um pensamento simbólico mais elaborado, arte rupestre, sepultamentos rituais, adornos corporais, e com isso, a linguagem deu um salto. Agora era possível transmitir mitos, criar narrativas coletivas, ensinar caçadas, repassar sabedoria. Foi assim que sociedades começaram a se formar. Com o tempo, cada grupo desenvolveu seu próprio conjunto de sons, expressões e regras, o que hoje chamamos de idioma. Estudos estimam que já existiram mais de 30 mil línguas diferentes ao longo da história humana, embora muitas tenham desaparecido. E aqui entra um ponto crucial. A linguagem não é apenas sobre sons, é sobre identidade, sobre pertencimento, sobre sobrevivência. Ela é o código invisível que liga uma tribo, uma nação ou uma civilização inteira. Hoje, usamos a linguagem para escrever poesias, enviar mensagens, construir teorias científicas, fazer humor e até mesmo criar vídeos como esse. Mas a raiz está lá, em nossos ancestrais, que um dia deram seus primeiros passos fora da África, apontando para o horizonte, e talvez dizendo algo como: juntos, vamos. E você, ao entender cada palavra deste vídeo, está participando de uma herança que levou centenas de milhares de anos para ser construída. Mas a evolução da linguagem não parou. Com o surgimento da agricultura, sociedades mais estáveis permitiram o surgimento de registros. Pictogramas, símbolos e, posteriormente, alfabetos deram início à escrita, menos uma das maiores conquistas humanas. Isso permitiu que o conhecimento fosse preservado além da memória oral. Civilizações como a Suméria, egípcia e chinesa desenvolveram sistemas complexos de escrita que transformaram completamente o modo como a linguagem era usada, não apenas para se comunicar no presente, mas para ensinar o futuro. A linguagem escrita tornou possível a história, a matemática, as leis e a filosofia. Ela é a ponte entre o pensamento e o tempo. E tudo isso começou com um simples som, emitido por um ser humano primitivo tentando avisar seu grupo sobre um perigo. Hoje, essa jornada nos trouxe até aqui, onde você pode ouvir esta história, refletir sobre ela e compartilhá-la com o mundo, tudo graças à incrível capacidade humana de transformar sons em significado. A linguagem é mais do que fala. É o espelho da mente humana, a bússola da civilização e a prova viva de que somos, essencialmente, seres comunicadores.